Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. Oi, pessoal. Acabamos de ouvir Raul Seixas, numa música muito boa para esse momento, né? Significativa, eu diria. O dia em que a Terra parou. Se você estiver ouvindo agora, em março de 2020, você já sabe do que a gente está falando. A gente está falando do coronavírus que acabou de chegar no Brasil e que tem deixado o nosso dia a dia muito impactado, não é, Nath? Muito, uma montanha-russa emocional, eu diria. Não se fala em outra coisa, né? A gente está com a nossa atenção muito focada nisso, consequentemente, isso abala muito as nossas emoções, né? Acho que eu diria que a gente tem sentido muito medo, talvez. Eu tenho sentido medo. Sim, por isso a gente decidiu parar um pouquinho, a gente ia falar sobre antídotos emocionais, mas a gente decidiu fazer uma edição especial para colocar aqui o que a gente sente que nós mesmas estamos passando e que a gente acha que se reflete em muitas pessoas ao nosso redor. E aí a gente encontrou essa música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou, de 1977, e tem dito boa parte do que a gente acha que pode ser que aconteça aqui no Brasil pelos próximos tempos, que é o que a gente tem visto acontecer na Itália, na China. Na Europa de maneira geral, porque acho que agora está se espalhando lá, até nos Estados Unidos, né? E parece que então o nosso mundo, de certa forma, vai dar uma paradinha. E aí, como é que a gente faz, né? Quando a gente para, né? Qual que é o impacto disso? É um impacto imenso na saúde, né? Especialmente na saúde pública, é um impacto econômico também enorme. Que a gente não consegue nem medir ainda. A gente não sabe ainda, né? Não dá para saber ainda, né? Mas assim, todas as previsões são muito ruins. E também eu acho que um impacto emocional, né? Ontem, acho que a gente está gravando esse podcast no sábado, quinta e sexta foram dias muito intensos, especialmente ontem para mim, eu acho que isso chegou em mim, mas ontem, quinta eu ainda estava assim, achando que era um exagero, sabe? Achando só mais que uma gripezinha. não era muito comigo, assim, sabe? Olhando aquilo, estava olhando a Itália, acompanhei bastante China, acompanhei a Itália, achando aquilo super grandioso, mas achando bem longe da gente, assim. E aí, na sexta-feira, chegou muito perto de todo mundo, eu acho, né? De algum jeito. Então, nesse podcast, a gente não vai falar das recomendações de saúde, né? Nem recomendações econômicas. A gente também não vai se ater nisso, porque a gente também está lutando para entender como serão nossos próximos meses. Estamos todos, né? Tentando entender o que está acontecendo. E todos no meio do furacão, eu diria, porque a gente decidiu, na semana passada, abrir o nosso curso online, que está com as inscrições abertas, mas num momento em que a atenção das pessoas está completamente fragmentada. Mas a boa notícia é que o nosso curso é online, não passa vírus, né, Isabela? Olha só, que boa notícia. Ele ainda está aberto, a gente não se sente nem à vontade de fazer uma propaganda aqui, porque o que a gente vai falar é muito, muito maior do que isso. Muito maior, mas enfim, se você tiver esse interesse... Se você acha que você vai ficar em casa nos próximos dias e quiser praticar, a gente vai praticar bastante nos próximos dias. A gente vai falar sobre emoções, porque a gente vai falar do que a gente tem vivido também. E do que vai acontecer com a nossa mente nesses dias, porque provavelmente a gente vai estar bem abalado, assim, né? Sim. Mas vamos ouvir Raul Seixas? Vamos, O Dia em que a Terra Parou, de 1977, super atual. Vamos lá. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Então olha só que engraçado, né?
A recomendação da Organização Mundial da Saúde e a recomendação de todos os médicos para que esse vírus não se espalhe é que a gente se mantenha recluso a maior parte do tempo que a gente conseguir. Quem já foi testado e percebeu que está com o vírus tem que se manter em quarentena para que o vírus não se espalhe por aí. É um vírus muito resistente. E aí, curiosamente, essa música do Raul Seixas fala justamente isso, né? O dia que a Terra parou porque ninguém saiu. O empregado não saiu porque o patrão não estava lá. A dona de casa não saiu para comprar pão porque sabia que o padeiro não estava lá, né? Então, assim... É o que está acontecendo na Itália. A gente não sabe se é o que vai acontecer com a gente. Pode ser que não aconteça, né? Mas é o que está acontecendo na Itália. Hoje eu estava vendo no Instagram de uma amiga que mora na Itália e está acontecendo isso. Eles não estão saindo de casa. Estão há uma semana em casa, em confinamento. Ela falou, é a 4ª semana sem escola e a 1ª semana de confinamento. Eles estão em casa, só pode sair para ir no supermercado. Ela falou que vez ou outra enxerga alguém andando ou correndo na rua, que isso pode, porque os parques públicos estão fechados, mas sempre a pessoa sozinha, então você não pode sair em grupo para fazer exercício e tal. Então, se a gente não vai viver, eu não sei, a gente não sabe, mas a Itália tá vivendo isso. E a Itália não pensava que ia viver isso, né? Acho que tem um perfil que eu tenho seguido muito, que é o Átila, @o_Átila no Twitter, e no Telegram também, ele tem um grupo falando sobre, e eu acho que essa é a coisa, né? Se a gente negligencia o cuidado agora, a gente pode acabar tendo um surto do coronavírus na nossa cidade, no nosso país, assim. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente pensar. A Itália não estava assim até, de repente, estar. E aí, assim, acho que a grandiosidade do que a gente pode trazer para essa conversa, para além de explicar os fatos que outros podcasts podem explicar melhor, é o que a gente tem notado por aí. Que a gente já fez podcast falando sobre isso, mas é muito legal a gente olhar um fato concreto e conseguir analisar, né? Que são os extremos emocionais. 8 ou 80. Não sei se tá assim aí pra vocês também, mas negação é uma coisa... ou piração, né? Ótimas palavras. Ou a gente tá fingindo que não tá acontecendo nada, ou então a gente entra num looping sem fim de que o mundo acabou e é horrível a situação e eu preciso estocar comida, né? É engraçado, porque entre esses extremos tá muito difícil ver pessoas sensatas, assim. Por isso que eu acabo me agarrando bastante no Átila, porque eu achei ele um cara bem sensato, assim, pra falar sobre isso. Porque a negação que tem acontecido, hoje mesmo, que é sábado, eu ouvi dizer que a PUC aqui de São Paulo não cancelou a festa de formatura. E é uma festa que atrai milhares. É uma negação. É uma coisa assim do não é comigo. E aí, por outro lado, tem uma piração, né, Bela? Um exagero, assim, da gente estocar comida, comprar todo o álcool em gel do mercado, tá faltando álcool em gel no supermercado, aí a outra pessoa que precisa não consegue comprar, né? É um pensamento super egoísta, porque se eu compro todo o álcool gel, a pessoa que deveria também tá passando álcool gel, não tá passando álcool gel porque não tem pra ela. Esses dois extremos são muito egoístas, né? Cada pessoa acaba se agarrando onde consegue, porque eu também li um tweet dizendo que a negação, ela é às vezes o único jeito que a pessoa tem de lidar com aquilo. A gente vê isso muito em processo de luto, em processo de uma situação difícil. Então aí o Átila mesmo, ele tweetou dizendo que no próprio World Trade Center, dia 11 de setembro, teve gente que continuou trabalhando. Olha que loucura o ser humano colocado numa situação de extremo. Eu acho que tem uma outra coisa da negação que eu até me incluo, assim. Eu comecei a pensar se a gente estava exagerando, sabe? Será que é exagero? Uma amiga minha começou a me apavorar demais. Eu ia ao teatro na quinta-feira. Eu tava com o ingresso comprado para ir ao teatro na quinta-feira, uma peça que eu queria muito ver, até tinha comentado com você, e ela começou a falar, Nath, você não pode ir ao teatro, não pode, e eu falei, gente, que exagero, aí eu comecei a achar ela uma chata, que tava querendo me impedir de ir ao teatro, e aí, agora você me contou da coisa do Átila, eu achei super sensato, né, porque pode ser que a gente
erre a mão pro exagero? Pode. E se esse exagero der certo, a gente nunca vai saber. Explica melhor. O Átila disse uma coisa que é o seguinte, sobre essa decisão de fechar a escola, fechar a empresa, mandar todo mundo trabalhar home office, né? Ele disse que se isso der certo, daqui um mês, a gente não vai saber, porque o que vai acontecer daqui um mês é que o coronavírus vai estar controlado em São Paulo, no Brasil, vai estar controlado daqui um mês. Agora, se a gente não faz isso agora, o que acontece é que daqui a um mês a gente tem a pandemia por aqui também. Isso está completamente tomado, o nosso sistema de saúde público está tomado, as empresas estão fechando porque as pessoas não estão indo trabalhar. Então ele disse assim que os dois casos, a gente não tem uma sensação de sucesso, porque se a gente parar tudo agora, daqui um mês a gente vai falar, ai, que exagero, tá vendo? Nem precisava de tanto. Olha só, foi só uma gripe para meia dúzia de pessoas, tal. Esse é o cuidado que tem que ter. Por isso que a gente tem que se cercar de boas referências, né? De pessoas que estão estudando isso nos outros países. Eu acho isso, assim, de uma clareza absurda. A gente sempre fala dos equilíbrios que o programa do CIB traz. Eu acho que isso é um bom equilíbrio cognitivo. A gente se cercar dessas pessoas. Sim. A gente tá falando, né, de extremos e a gente tava conversando aqui se existe... o que existe para além da piração e para além da negação, né? Existe um caminho mais lúcido, um caminho do meio, então tem pessoas como a Átila que a gente pode começar a ouvir, tem pessoas que sabem muito mais sobre esse assunto do que nós, então acho que a gente pode começar a ouvir mais essas pessoas, tentar não se desesperar, né? Que recursos a gente tem, acho que é uma boa hora pra gente começar a olhar para os nossos recursos, né? Que recursos a gente tem para não entrar também no looping do medo, mas eu acho que tem uma coisa que pode ser um bom termômetro do nosso caminho do meio, que é o quanto a gente está incluindo o outro, sabe, nas nossas decisões, assim. Então, por exemplo, essa minha amiga conseguiu mudar a minha decisão de ir ao teatro quando ela me chamou, assim, pelo outro, sabe? Ela falou, Nath, pode ser que você não pegue. E pode ser que se você pegar, não aconteça nada com você. Mas a gente tem uma responsabilidade que é não passar para as pessoas, ou passar para o menor número de pessoas possível, porque existe um grupo de risco. Aí eu falei, isso faz sentido. Isso faz sentido, sabe? Então eu acho que isso é o caminho do meio. Talvez a gente não tenha ainda que viver em confinamento, talvez a gente não tenha ainda que se trancar em casa, mas talvez eu não precise ir para uma sala de teatro que tenha 200 pessoas, né? E que tá com ar-condicionado, enfim. A gente começar a entender o que dá para fazer, o que não dá. Talvez realmente não seja um momento pra gente entrar numa sala de cinema. E você falou isso outro dia, escola, né? Escola é o lugar que a gente talvez tenha que mais controlar agora. Porque... Fechados por 6 horas dentro de uma sala de aula. Não é uma questão de isolar um aluno, né? É tudo compartilhado. Banheiro, é bebedouro, é porta, maçaneta, gente. Maçaneta. Então eu acho que esse caminho do meio, que não é nem a piração e nem a negação, eu acho que quando a gente se conecta com o outro, a gente começa a entrar nesse caminho do meio. Assim, como é que eu consigo olhar para o outro nessa história toda, sabe? E aí eu vi um post da doutora Ana Cláudia, ela disse muita coisa em poucas linhas. Ai, eu achei maravilhoso. Né? Quer ler, Bela? Você tá com ele aí. @AnaClau_Quintana_Arantes. A gente precisa agora aprender a abraçar com um sorriso e tocar com o olhar. Não seja imprudente com a vida de ninguém que seja frágil ou vulnerável. Adolescentes, adultos jovens e crianças podem não ter risco de maior gravidade para o coronavírus, mas podem ser armas letais quando contaminam quem tem maior risco. Então, se proteja para salvar vidas. A fase que estamos entrando agora é muito séria, não minimize os riscos. Melhor se preparar para o pior e esperar pelo melhor. O contrário não é algo inteligente a se fazer, tá? A morte é um dia que vale a pena viver, desde que não seja causada pela irresponsabilidade ou imprudência humana. E aí tem uma foto dela atendendo uma paciente bem senhorinha. Que lindo, Achei Ana Cláudia. Muito sensato isso, né? Muito... É um bom exemplo, né, Nath? Uma pessoa bem sensata também pra gente ter por perto. Então vamos ouvir mais um pouquinho da música do Raul Seixas. Vamos. E depois a gente volta dando dicas bem práticas pra gente sobreviver a essa crise emocional, pelo menos pra mim. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá.
E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não tava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Então, se a sua escola ou a escola dos seus filhos ainda não fechou, se o seu trabalho ainda não te mandou fazer home office, prepare-se, porque talvez nos próximos tempos a gente tenha esse pedido chegando para que a gente fique um pouco mais recluso em casa. E aí, a gente teve uma ideia de oferecer aqui nesse podcast. A gente tem uma aula chamada SOS, o que fazer na hora do surto emocional, que é muito legal porque ela é são coisas super práticas, né? Uhum. E que podem ser muito úteis, assim, na hora que a gente não tá muito bem. E aí a gente escolheu 3 para contar aqui no podcast que podem nos ajudar nesse momento. Nesse momento de ansiedade, de tristeza, de medo. Sim. É muito legal que a gente estava dando uma estudada aqui nisso para falar antes do podcast. A gente falou, a gente vai ter que adaptar até o SOS, porque tem algumas coisas que, sem poder muito sair de casa, tem que ser adaptadas. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, qual que é a primeira dica? A primeira dica é: ligue para um amigo e peça ajuda. E aí, essa é assim mesmo, ligue para um amigo e peça ajuda. E a gente ficou pensando aqui, mas peça ajuda, talvez eu não vou poder encontrar com um amigo, como que vai ser e tal. E aí a gente, não é tão literal, né, só ligar para um amigo. Ligar para um amigo é super benéfico quando você tá naquele momento de mente completamente confusa. Um amigo pode fazer muito bem. Pode. Porque ele te tira daquele estreitamento, assim. Ele vai falar sobre outra coisa, vai contar uma piada, vai contar a história dele. Você sai de você um pouco. E é ótimo. Talvez vocês não consigam encontrar. Se nos próximos dias a gente tiver uma recomendação mais intensa de ficar em casa, talvez a gente não consiga se encontrar tanto. Mas a gente pode ampliar as nossas formas de não estar tão isolado, assim, né? Então a gente pode encontrar redes e grupos online, a gente pode sim ligar para o nosso amigo, existem muitos grupos de prática acontecendo online, né? Então, como é que a gente pode sustentar essa ideia de conexão, assim, né? Da gente não se sentir tão isolado. Me vem em mente as cidades na Itália cantando pela janela, porque é um baita jeito que eles perceberam de se manterem conectados. Sim. E eu acho que é uma boa pergunta pra gente ter em mente agora. Como que a gente vai se manter conectado, mesmo se for à distância, mesmo sem se encontrar tanto, mesmo sem ir a festas, mesmo sem se encontrar num barzinho? Como que a gente mantém esse senso de que a gente está em rede? Eu acho que isso é o principal desse ponto. Esse senso de que a gente não está sozinho, isso, né? Eu tava saindo para vir para cá e vi uma coisa tão linda no elevador. Uma vizinha deixou um bilhete no elevador do meu prédio e eu tirei foto e vou ler rapidinho. Posso, Bela? Ler. Queridos vizinhos, tendo em vista que o coronavírus representa um perigo maior para idosos e pessoas com algum tipo de doença crônica, queria me colocar à disposição para fazer compras em supermercados, farmácia, etc., para aqueles que devem ficar mais em segurança em suas casas. O que sabemos sobre o vírus ainda é incerto. No entanto, a única certeza é a de que estamos todos juntos neste mundo. Aí ela colocou entre aspas, não nos afastemos, como escreve o poeta Carlos Drummond de Andrade. Obrigada, Lúcia. Ai, que lindo. Não nos afastemos. É rede isso, né? Tipo, a gente não tá sozinho. Esse negócio tem Ontem eu tava conversando com o Dani, do Coemergência, né? E eu senti um isolamento, uma solidão, uma coisa de que, cara, como que vai ser? E ele falou, Nath, esse negócio é de uma magnitude, é tão grande, é tão enorme e tão inesperado, e isso impacta todo mundo, que a gente vai ter que todo mundo encontrar um jeito, assim, sabe? Então, ninguém tá sozinho. Eu achei muito bonito. E aí, hoje, eu vindo pra cá,
vejo esse bilhete e falo, a gente não tá sozinho mesmo, né? Não tá, Lúcia não é sua amiga. Você nem conhece mas ela, eu vou né? mandar o WhatsApp pra ela quando eu sair daqui, porque agora eu quero ser amiga dela. É incrível, mas olha só como você já tá junto dela, né? Isso é muito legal, porque várias vezes as pessoas falam, mas eu tô sem amigos. Mas quem disse, né? Quem disse? A gente consegue isso rapidinho, conexão é muito humana. Amei a dica número 1. Então, a dica número 2, que está também no nosso curso online, nessa aula, é mudar de paisagem. Quero saber como você vai fazer isso dentro de casa. Isso é uma loucura, porque não sei se vocês já tiveram isso, eu tenho isso muito, especialmente agora que a gente trabalha de casa, né, sozinha. Mas você tá lá e aí você tá muito imersa num problema, e daí você tá muito ansiosa, ou muito triste, ou muito com medo, né? Aquelas emoções que te tomam dolorosamente. E aí, às vezes, só o fato de você perceber que você tá... que o ambiente tá te ajudando a entrar naquele looping, né? Eu tô fechada nessa casa o dia inteiro, eu não consigo sair. Aí a gente diz, mude de paisagem, vá até o supermercado, dê uma volta, vai pra pracinha, encontra alguém. Como é que a gente faz isso se o governo pedir mesmo pra gente ficar em quarentena? Como que a gente muda de paisagem? Como, Isabela? Eu acho que a gente tem um desafio muito legal aí, que é a gente começar a perceber como a gente muda de paisagem sem recurso externo, com recurso interno. Eu me pego muito nisso. Sou muito fofoqueira do Twitter e do Instagram. Então, às vezes, eu percebo que eu tô muito mergulhada no Instagram, sabe? Muito mergulhada. Que sabe que você tá no looping, assim, de ficar querendo mais e mais, alimentando o feed, assim, pra saber mais. Então, como a gente muda essa paisagem? Como? A gente vai ter que descobrir juntos. Mas acho que a gente pode tentar aqui buscar algumas coisas, assim. A primeira coisa que me vem eu acho que nesse momento, não só você, mas acho que agora todo mundo tá com uma curiosidade mais forte. Eu também ontem fiquei, lendo tudo e tal. E aí, às vezes, a gente vai começar a perceber que isso não tá fazendo tão bem pra gente, assim. Então, um jeito de mudar de paisagem dentro de casa, talvez seja a gente, em algum momento, decidir, assim, sabe? Fazer uma escolha e ler um livro, fazer outra coisa, sabe? E assim, algumas pessoas vão estar em casa trabalhando, né? Então, vai trabalhar, vai... também, o quanto que a gente vai consumir dessa informação, sabe? E aí... É louco, porque a gente vai ter que quebrar um negócio chamado hábito. Porque é gostosinho a gente ficar alimentando, passando feed, assim, e dando... Como que chama aquilo? Enfim, mas... Refresh. É gostosinho. Tem um prazer nisso, assim. Mas é um prazer que não é saudável, assim. A gente não dorme bem, não fica bem emocionalmente. A gente fica bitolado, a nossa mente fica estreita, a gente fica só pensando naquilo. Então, acho que tem formas de dentro de casa a gente conseguir... sair, né? Dar um estalinho pra dar uma saidinha daquilo. O que tem me ajudado bastante é ocupar o celular com outra coisa. Então, às vezes eu coloco uma música no Spotify e daí não dá pra ficar indo o tempo inteiro mexer nele. Daí eu tô arrumando a casa, né? Então, eu tô com uma música no Spotify. Isso é bem bom pra te tirar da loucura insana que quer mais e mais informação. Essa é uma coisa. E a segunda coisa que eu percebi que me faz muito bem é eleger uma pessoa. Então, o Átila, eu tô falando tanto porque eu elegi ele como a minha fonte de segurança. Então, assim, eu sei que eu posso ler outras pessoas, né? Se você rodar o seu feed, vai aparecer um médico, não sei o quê. Mas você já viu isso? Um médico que passa e fala uma besteira e depois vem uma pessoa e desmente, fala, na verdade não é nada disso e tal. Então, pra mim, não adianta muito. Eu já descobri que o Átila é uma boa fonte de informação. Então, eu tenho ido direto ao perfil dele. Isso tem me ajudado a sair um pouco da loucura, mesmo dentro de casa. Legal. Muito bom. Eu gostei dessa dica de eleger uma pessoa. Eu acho que eu não elegi a minha ainda. Não? Mas é bom. É gostei. Bom, né? E aí, então, vamos pra terceira e última dica desse nosso SOS. Pode esquecer as outras. Deixa pra lá. Essa é a mais importante. Qual é ela? Não agir pela emoção. Acho que é muito legal a gente ouvir isso em comunidade pra gente poder lembrar um ao outro. Que essa é uma crise impermanente, isso vai passar. Então, sim, pode ser que pessoas percam o emprego, pode ser que empresas passem por situações difíceis, pode ser que a gente fique entediado em casa, pode ser que a nossa mente dê uma colapsada, assim, pode ser muitas coisas. A gente talvez passe por momentos difíceis, de medo e tal. Mas isso vai passar, isso é impermanente e existe o momento seguinte. É bom que a gente possa não tomar uma decisão muito séria, sabe?
Que a gente possa não agir pela emoção, assim, esperar um pouquinho, assim. É um tema delicado, né? Porque a gente tá falando de emoção agora num lugar muito mais delicado, eu acho, né? De que a gente vai encontrar muito sofrimento, eu acho. Se tudo der certo, a gente ainda vai encontrar sofrimento. Porque olha só, tem gente comprando muito papel higiênico no mercado, né? Agindo pela emoção, agindo por um medo, assim. Então a gente já tá lidando com essa incerteza e que estamos todos. Tá todo mundo. Eu acho que isso pode dar uma lenta. E que não é nem só o Brasil, estamos todos. É mundial, assim, sabe? Então... Tem escola que não sabe ainda se vai fechar. Tem empresa que não sabe ainda se vai fazer o evento ou não. Então é um tempo de incerteza. É melhor que a gente não haja por essa emoção. A gente tem falado tanto isso ao longo do podcast. Como é que é esse negócio entre suprimir e expressar? É um bom tempo pra gente experimentar, né, Natália? Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa. Então acho que essas são as nossas 3 dicas do que a gente vai tentar fazer, né? Nós mesmas. Ligar pra um amigo, mudar de paisagem, não agir pela emoção. Nesse momento traz muita reflexão. Pra mim tá trazendo, assim, muita reflexão. O que você espera, Bela? O que tá vindo pra você, assim? Qual que é seu desejo? Eu acho que num mundo tão cheio de certezas que nem é o nosso, existe uma regra muito clara nesse mundo. Tem supermercado, tem fila, tá tudo muito certo. Então, quando a gente vê um caos, assim, instalado, às vezes isso pode ajudar a gente a dar um chacoalhão nesse mundo, sabe? Que essa crise sirva pra gente pensar em outros mundos possíveis. Será que tem outra possibilidade? Eu gostei muito desse exemplo que você falou da sua vizinha Lúcia. Que olha que bonito, que possibilidade. Ela tá se oferecendo pra ir na farmácia, pra ir no supermercado. Em que outro contexto ela faria isso? Se ela fizesse isso há 2 semanas, ela ia ser muito esquisita. Essa mulher aí tá querendo ganhar, muito esquisita. Porque esse mundo não permite isso. Então não seria muito legal se a gente saísse dessa com uma outra relação? Pelo menos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com o que cerca a gente. Eu queria que a gente saísse com um mundo um pouquinho diferente, assim. Eu acho que o sofrimento tem esse poder, assim, né? E quando eu li essa carta hoje da vizinha, eu falei, o que o sofrimento faz, assim? Porque a gente olhar para o lado e a gente se escancara na mesma hora, né? Eu peguei um Uber ontem e aí a moça falou assim, se eu ficar parada 14 dias, eu passo fome. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Assim, e eu tava preocupada comigo, com a minha situação, assim. E aí quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu tô aqui preocupada comigo, mas tá todo mundo numa situação vulnerável agora. Tá todo mundo nessa incerteza. Esse momento me fez lembrar, Bela, acho que você vai lembrar daquele restaurante que a gente foi em São Luís do Paraitinga. Que bom que você vai falar dessa história, eu já tinha esquecido. E aí a gente conheceu a dona do restaurante, Alice. Uma senhora, assim, espetacular. E a Alice nos serviu uma comida maravilhosa, né? E aí, depois a gente tava conversando no final e ela contou a história que eu não sabia, que você tinha me contado, que essa cidade tinha sofrido uma enchente, né? Em 2010. Acho que talvez. 2010 ou 2011, essa cidade sofreu uma enchente e ficou embaixo d'água, assim. E um milagre absoluto que ninguém morreu. Né? Nenhum cachorro morreu, assim. A gente ficou muito impressionada com essa... E aí ela começou a contar a história dela. Eu falei, tá, mas e o restaurante e tal? Ela falou, não, perdi tudo. E eu tive que alugar uma casa nova. E eu fui alugar a casa de uma pessoa e a pessoa falou, mas Alice, seu restaurante, você não perdeu o restaurante? Ela falou, perdi. Aí ele falou, então como é que você vai pagar o aluguel? Aí ela falou, eu tenho amigo. Aí a gente achou tão bonito aquela história, assim. E aí agora eu me lembrei dessa história, assim, ouvindo a moça do Uber e lembrando, né, das pessoas que o Amuri ontem contou pra gente que algumas pessoas já perderam o emprego, desse recado no elevador de que a gente não tá sozinho, assim. Então eu tô com essa vontade agora, sabe, de que a gente realmente consiga perceber que a gente não tá sozinho. A gente vai precisar descobrir um outro jeito, assim, sabe? Um outro jeito de atravessar esse mundo, assim, porque o jeito que a gente tá fazendo tá esquisito, né? São Luís do Paraitinga é um bom exemplo de gestão de crise. Quem salvou as pessoas de lá não foram os bombeiros, porque os bombeiros não sabiam lidar com a correnteza do rio. Quem salvou foram as pessoas que faziam rafting no rio. Foram os caras que trabalhavam com aquilo, que foram salvando um por um.
Então acho que é uma boa junção da minha aspiração com a sua, porque São Luís se reergueu em tempo recorde, assim, né? E é uma cidade linda, né? É uma cidade linda, nossa. A gente tem a gente, né? Tudo que nós tem é nós. Tudo, absolutamente tudo que nós tem. Sempre põe Emicida. A gente sai do roteiro. Então é isso, gente.